Boa tarde, bem-vindos a mais um painel da Avel Investimentos, dessa vez aqui na Expert XP 2024. Eu sou Isadora Fontanari, sócia especialista de alocação da Avel Investimentos, e hoje eu estou com um convidado aqui muito especial, Luiz Fernando Figueiredo, da Jive Mauá, e ex-diretor do nosso Banco Central. Muito obrigada por falar conosco nessa tarde. Prazer enorme estar com vocês. Bom, gente, hoje a gente vai falar de cenário macro e eu queria começar conversando com você a respeito de Estados Unidos. Você deu uma entrevista em maio desse ano, onde você colocou que o Fed errou muito nos últimos anos e que precisava mudar a postura. Qual que é a sua visão dos próximos passos e o que a gente pode esperar? Se é realmente que o mercado está falando de cortes de 0,25 nas próximas 3 reuniões, as possibilidades de uma recessão por lá, como é que você vê esses sinais? Olha, realmente o Fed cansou de errar, né? Ele errou muito, muito mesmo, até que nesse início do ano ele acabou tendo uma postura mais dura e dizendo, olha, se a atividade econômica não arrefecer, não esfriar um pouco, eu não posso ter confiança que a inflação vai ficar baixa de maneira sustentável, porque hoje eu tenho mais demanda do que oferta, por isso que a inflação fica pressionada. Então, ele veio com um discurso muito mais nesta direção, sem ficar flertando em reduzir logo em seguida. E o que nós vimos nos últimos dados, eu diria dos último mês e meio, é que finalmente a cara é de uma desaceleração, sim, mercado de trabalho, etc. Então, é no final um alívio para o Fed, que ele finalmente vai poder reduzir de maneira sustentável a taxa de juros, né? Setembro é uma boa data, embora tenha saído um dado hoje que foi um dado mais forte. Mas é assim mesmo, né? Quando a economia está esfriando, ela tem dados mais fortes e dados mais fracos. Mas a média vai indo para uma direção mais tranquila. É para onde a gente está indo. Não existe risco de recessão, o risco é quase negligenciável, e o Fed vai começar, então, esse processo gradualmente. Perfeito. E com relação ao mercado de trabalho norte-americano, como você falou, a gente tem dados que vez ou outra vem um pouco mais fortes, mais fracos e assim por diante, mas você vê de fato as coisas se acalmando para o longo de 2024, ainda em 2025? Olha, hoje a gente tem um pouco mais de confiança de que sim, tanto o aumento do custo do trabalho já não está tão forte, as próprias contratações estão num outro nível. Então a gente vê vários sinais dentro da questão trabalho, né, que são vários itens que nos mostram que, olhando para frente, a cara é de um certo esfriamento. Graças a Deus, muito bem-vindo. E Luiz, se eu posso te chamar assim, Claro, por favor. queria que você explicasse para o público de casa como que essa mudança de discurso por parte do Banco Central norte-americano, ele acaba impactando na nossa visão Brasil, né? Nas expectativas e nas perspectivas que a gente tem para a economia brasileira para esses próximos meses. Tá. É o seguinte, se a gente olhar o Banco Central americano mais o Banco Central europeu, eles no final são os grandes detentores de capital e os grandes investidores de capital para o resto do mundo. O que quer dizer isso? Isso quer dizer que quando o juro nessas duas regiões está mais alto, a tendência do capital é ficar lá dentro, é ficar nos Estados Unidos, é ficar na Europa. Na medida em que o juro vai caindo, os investidores vão ficando mais incentivados a procurar outras alternativas com mais risco, mas que tenham mais retorno. Então, quando acontece esse processo de queda de taxa de juros, os países emergentes, que são esses países com um pouco mais de risco, às vezes até com muito mais risco, há uma procura maior pelos ativos destes países. Isso também tem a ver com o Brasil. Você vê o Brasil hoje figurando dentro desses países emergentes como uma das principais oportunidades de alocação, que outros países você também enxerga aí brigando junto com o nosso por essa posição?
Então, o Brasil tem aquela história de que o Brasil não é para principiante, né? Então ele tem um lado muito bom, tem um lado mais ou menos, tem um lado que é uma porcaria. Vamos tentar destrinchar um pouco os três. O primeiro é, a economia vai muito bem, obrigado, hoje. Nós fizemos 6, 7 anos de grandes reformas, tanto macro quanto micro. A lista é enorme de reformas micro que foram feitas. Isso tudo ajudou muito o ambiente a ser um ambiente melhor. Não é por outra razão que os economistas têm errado muito as projeções de crescimento. O Brasil, invariavelmente, tem crescido muito mais do que se espera e de maneira sustentável. Um outro exemplo é o próprio desemprego está num nível muito mais baixo do que os economistas achavam como um mínimo sustentável. Por quê? Porque tivemos reforma trabalhista, porque tivemos uma série de outras reformas que ajudaram muito a que isso acontecesse. Então, do ponto de vista de curto prazo, está ok. A economia está andando entre 2,5% e 3%, a inflação está vindo para a meta, o Banco Central conseguiu reduzir os juros, infelizmente não tanto, mas reduziu os juros. Muito bem, e para frente? Aí é que mora o perigo. O nosso governo, e assim o Brasil depende muito mais de questões locais do que externas, o nosso governo ele tem em duas vertentes, vamos dizer, gerido de maneira muito atrapalhada. Uma delas é a questão fiscal. O que o governo tinha ganho em termos de credibilidade na questão fiscal ano passado, ele perdeu esse ano, até que recentemente começou a correr atrás do prejuízo, dizendo até em algum corte de gastos. Mas ele perdeu muita credibilidade. As pessoas ficam falando, pô, será que esses caras estão comprometidos mesmo ou não? E o outro lado foi, principalmente o presidente Lula, esculachando o presidente do Banco Central, ao Banco Central, dizendo que o juro era absurdamente alto, etc., etc., chegando a ponto de dizer, olha, o próximo presidente que eu vou indicar vai reduzir a taxa de juros. Que é o maior absurdo, uma vez que o arcabouço que nós temos hoje é de autonomia para as decisões de política monetária por parte do Banco Central. De uns 15 dias, talvez 3 semanas para cá, ele ficou mais quietinho, e aquele que agora foi o anunciado como novo presidente, ele ficou 2, 3 semanas fazendo um enorme discurso duro, bem duro, a ponto de muita gente achar que ele estava querendo dizer que ia subir os juros, coisa que eu não acho que seja verdadeiro. Essa ia ser a minha próxima pergunta para ti, mas eu vou deixar tu finalizar, perdão. Tá. Então, assim, ou seja, nós produzimos ao longo dos primeiros semestres desse ano muita incerteza. Não foi à toa que os ativos brasileiros foram o lixo do mundo. Para dar uma ideia, no primeiro semestre, a Bolsa Americana estava subindo 16%, a média das europeias 7, 8%, e a nossa Bolsa em dólar caindo 22%. Expectativa de juros futuros, vértices mais longos nas alturas, né? Sim, então, tudo isso foi muito ruim. Agora eles estão tentando melhorar, né? A escolha do Galípolo foi uma boa escolha. Ele passou um ano tomando um enorme banho de loja de como se deve tratar a política monetária. Até eles fizeram uma bobagem, alguns diretores em maio aprenderam com isso. Então, eu acho que ele está mais pronto para ser o presidente do Banco Central. Claro que não dá para comparar com o Roberto Campos, mas não me parece que vai ser um Banco Central que não vai tomar decisões com base em técnica, com base nos dados, com base nas evidências e assim por diante. Eu acho que ele vai seguir nessa direção, sim. Então, no final, para mim, o que vai acontecer é o Banco Central vai ficar com o juro em 10,5 durante um período bastante prolongado. Você antecipou e já respondeu minha pergunta agora com a tua última frase, que é justamente enquanto que fecha juros brasileiro no final agora de 2024, porque recentemente, há 1 ou 2 semanas, tanto o time de economia da XP quanto de outras empresas acabaram soltando novos relatórios, né, adendos, comentando que esperavam um aumento da nossa taxa Selic ainda para 2024, podendo chegar em 11,75%, 12%. Como que você vê essas falas? Enfim, isso acabou assustando, né, muitos investidores. E qual é a tua visão nesse sentido? A minha visão é a seguinte, qual seria a razão para subir o juro agora?
quando você olha no horizonte relevante, a inflação está entre 3,20 e 3,10. O juro está claramente acima do juro neutro, ou seja, é um juro que, ao longo do tempo, vai arrefecendo a atividade econômica, ajudando a suavizar a inflação. Por que precisaria subir mais? Aqueles que defendem uma alta adicional são aqueles que falam, não, o Banco Central precisa ganhar credibilidade, e isso traria mais credibilidade. Coisa que eu discordo. Eu tive 4 anos no Banco Central. Credibilidade, para mim, quem sou eu, essa é só a minha opinião, mas credibilidade é o seguinte, é você ir tomando as decisões da melhor maneira que você puder, com base nos dados, nos indícios, com uma base na técnica relacionada à política monetária. Se você fizer isso ao longo do tempo, você vai ganhar credibilidade. Não é subindo na hora que não precisa subir, é que você vai ganhar credibilidade. Essa é a minha opinião. Eu acho que o Roberto Campos, ele tem falado muito nessa direção que eu estou dizendo. E olha, ele disse, olha, vamos tomar cuidado com o ruído. Claro que a gente está com uma situação de algum risco de ter que subir, mas não quer dizer que a gente vai subir. A gente tem que deixar um pouco o tempo correr. Agora não é o caso. Talvez seja o caso um pouco mais à frente, porque as informações foram para aquela direção, mas não é o caso hoje. Perfeito. Voltando no tema da política fiscal, que eu acho que é uma questão que nos persegue, né, quanto país, não adianta, e vez ou outra acaba tomando um pouco mais de corpo, como tu mesmo bem colocou em falas anteriores, mas queria trazer à luz para essa questão e para o pessoal que está nos assistindo de casa, o porquê que se fala tanto de política fiscal de fato, né? Quais são as consequências de medidas erradas nesse sentido, né? Se é que tem um certo ou um errado de fato, mas queria que tu trouxesse um pouco dessa experiência aí para o pessoal que está nos ouvindo, Claro. para que eles possam entender os impactos, né, diretos e indiretos. Claro, vamos lá. A política fiscal, ela em si, ela não é a coisa mais importante, mas ela é um pouco o pressuposto, né? Se eu não tiver oxigênio, eu não vou conseguir sair correndo uma maratona. O oxigênio é importante para a maratona? Mas ele não, eu preciso estar treinado para fazer uma maratona. Muito bem. O que acontece? O Brasil hoje, ele tem uma dívida pública muito alta. A maior entre todos os países que têm o mesmo risco que o Brasil, os países emergentes. E ela tem crescido de maneira muito rápida. É como a gente tem na nossa vida. Se eu começar a me endividar muito, gastar muito mais do que eu ganho, uma hora eu vou quebrar. Vou ter que tirar meu filho da escola, vou ter que vender a casa que eu moro, e assim por diante. É um pouco disso que nós estamos falando. Se a dívida pública ela for percebida como uma dívida impagável, as pessoas vão rejeitar essa dívida, o governo não consegue rolar, ele quebra um pouco à frente. Quando ele quebra um pouco à frente, a atividade econômica despenca, o desemprego explode e coisas desse tipo. Nós estamos lá? Não, nós estamos longe de estar lá, mas nós estamos indo muito rápido para essa direção, ainda longe, mas indo muito rápido. O que o governo precisaria fazer? Ele precisaria reduzir o déficit público. Para dar uma ideia, o déficit público ele é da ordem de 0,5% do PIB, né? Que dá alguma coisa como 50 bilhões de reais por ano. Quanto ele precisa ter de resultado para que essa dívida pare de crescer com relação ao PIB, fique sustentável? Entre 1,5% e 2%. Eles falam, não, então é muito, né? Um ajuste de 0,5% para um lado, mais 1,5% para o outro, de 2% a 2,5% é muita coisa. É mais ou menos. O governo, ele arrecada quase 40% do PIB. Será que ele não consegue cortar 2%? Mesmo ao longo do tempo? Será que tudo é tão prioritário assim? Não me parece. E, na verdade, é o seguinte, de novo, para que o ambiente seja um ambiente razoável, as pessoas prosperem, as empresas prosperem, consigam investir e assim sucessivamente, você precisa ter uma certa tranquilidade. Agora, se você está com medo de que a dívida pública vai ser rolada,
vai ser financiada, você não consegue. Tudo que você não tem é um ambiente de estabilidade, portanto, você não vai investir, você não vai contratar, você não vai se endividar para comprar eventualmente uma casa e assim por diante. Perfeito. E antes da gente finalizar, queria que você fizesse um breve resumo assim do teu sentimento para o nosso país, né, ainda para 2024, 2025. Se é positivo, nem tanto, ou até mesmo negativo. Tá. Acho que não seria o caso, né, pelas falas até então. E também se tu consegue deixar dicas para quem está nos escutando em casa, de que ativos ou que classes e que mercados vocês enxergam hoje uma maior oportunidade e também aqueles que são essenciais a título de proteção. Sim. Então, eu não vejo o Brasil numa trajetória muito positiva, infelizmente. O que nós estamos vendo, não só na política fiscal, mas em várias outras coisas, acabou de sair aquele marco de óleo e gás horroroso. Então, tem uma série de coisas que estão acontecendo, infelizmente, na direção errada. Só que o Brasil fez 6 anos de grandes reformas. Então, o Brasil hoje está num outro patamar, está numa outra situação. Dito isso, eu acho que a gente vai ter, ou seja, a gente não vai entrar num período de uma piora horrorosa, mas gradualmente as coisas vão ficando um pouco pior desse ponto de vista mais macro. Não vai dar para navegar nessa situação? Não vai. Você tem que navegar com uma certa cautela adicional. E daí, quando eu olho o preço dos ativos, né, os ativos, as ações, nesse ambiente, elas são muito bons? Eu não sei te dizer. Talvez algumas sim, outras não, mas não é um ambiente tão propício para o mercado acionário melhorar muito. O juro, infelizmente, vai acabar tendo que ficar um pouco mais alto do que precisaria. Agora, quando eu olho para a renda fixa, tem muita coisa legal, porque o juro já está muito alto. Eu não acho que ele vai, em termos reais, crescer muito mais. Então, eu gosto muito das debêntures de infraestrutura, muito. Ela tem ainda a grande vantagem de 600. Os fundos imobiliários, adoro os fundos imobiliários. Por quê? Porque são créditos com um colateral gigante, ou seja, muito garantidos e que pagam uma taxa muito boa sem imposto. Então, principalmente esses dois tipos de ativos, eu gosto bastante. E os ativos mais defensivos dentro da carteira? Qual ativo você acha que é essencial que o investidor tenha a título de proteção, de fato? Então, assim, para mim a proteção é sempre você estar em ativos que se beneficiem do ambiente que vem para frente, né? Esses que eu comentei, eles ou se beneficiam ou eles vão sentir muito pouco. Então eu estaria muito tranquilo com esses dois tipos, mas num ambiente desse, claro, você tem um pouco mais de caixa no CDI, eu acho que é importante, né? Perfeito. Luiz, muito obrigada por mais uma vez estar aqui participando conosco. Espero que ano que vem a gente volte aqui para fazer de novo esse bate-papo. E obrigada pela participação, pela parceria com a Jive Mauá, que é uma super parceira, companheira nossa aí de trajetória dentro da Avio. Bom, nós é que agradecemos, aqui é um privilégio estar aqui com vocês. Espero sempre estar contribuindo e, mais uma vez, muito obrigado pela parceria de vocês.